Eu sou a Legião da Noite, um canal dedicado a relatos de aparições, encontros e avistamentos de lobisomens pelo interior do Brasil. Histórias contadas por gente simples, vividas na mata fechada, no sertão e em lugares onde o medo vinha antes da explicação. Aqui não tem invenção bonita, é o que foi visto, ouvido e lembrado até hoje. Meu nome é Adailton, eu fui seringueiro no Amazonas no tempo da borracha, quando a gente entrava na mata no escuro e só saía quando dava. Vi muita desgraça naquele tempo, mas nada se compara ao que aconteceu numa noite de lua cheia naquele seringal. A gente enfrentou um lobisomem, resolveu enterrar aquilo achando que o assunto tinha acabado, só que depois disso a mata mudou. O silêncio ficou errado e o uivo nunca mais parou do mesmo jeito. Naquele tempo da borracha, o seringal não era só lugar de trabalho, era um mundo fechado que engolia a gente devagar. Eu me chamo Adailton e vivi anos no meio da mata do Amazonas, cortando seringa desde a madrugada até a noite cair de vez. A vida ali era simples e dura. Acordar no escuro, caminhar horas entre árvores grossas, sangrar a seringueira com cuidado e carregar o peso do látex como se fosse parte do corpo. Não tinha estrada, não tinha médico, não tinha recado chegando fácil. A lei era a dívida e o patrão, e quem adoecia aprendia a melhorar sozinho. Quando alguém sumia, quase nunca tinha pergunta. No máximo um comentário baixo no barracão, um olhar atravessado. E no outro dia todo mundo voltava pro corte, porque a floresta não espera e a conta nunca fecha. O seringal onde tudo começou ficava distante até dos outros, perdido num trecho de mata fechada que parecia não gostar de gente. As colocações eram espalhadas, separadas por horas de caminhada, e cada um vivia praticamente isolado. A gente dormia em tapiri de palha, em rede velha, com o ouvido treinado para ouvir o que não devia. No começo, os sumiços eram poucos e sempre vinham com explicação pronta. Diziam que o homem tinha fugido da dívida, que tinha se embrenhado na mata por vontade própria, ou que onça tinha passado. Onça servia para explicar quase tudo naquele tempo. Só que tinha coisa que onça não fazia, e mesmo quem fingia acreditar sentia um aperto no peito quando o assunto vinha à tona. O primeiro aviso de que tinha algo errado não veio em forma de ataque nem de corpo, veio no jeito da mata. A floresta, que sempre foi barulhenta, começou a ficar muda em certas noites. Não era silêncio comum, era um silêncio pesado, grosso, que parecia empurrar o ar para dentro do peito da gente. Teve madrugada em que acordei suado, com o coração batendo forte, sentindo como se tivesse alguém parado ali perto, observando. Quando eu levantava a lamparina e espiava para fora do tapiri, só encontrava a escuridão fechada e um cheiro estranho no ar, um cheiro forte de bicho molhado misturado com coisa velha, que não combinava com aquele lugar. Com o passar dos dias, começaram a aparecer sinais espalhados pelas estradas de seringa, sinais que ninguém gostava de comentar em voz alta. Árvores riscadas muito acima da altura de um homem, como se algo tivesse passado a mão com força demais. Baldes de látex virados no chão, o branco da borracha misturado com manchas escuras que não pareciam só barro. Redes rasgadas durante a noite, sem barulho, sem sinal de luta. Teve quem jurasse ter visto pegada grande perto do igarapé, parecida com pé de gente, mas funda demais, com marca de unha na frente. A gente falava disso sempre em tom baixo, olhando para os lados, porque naquele tempo falar demais era pedir problema. O patrão não queria conversa. Dizia que era medo, preguiça, história inventada para não trabalhar. Mandava todo mundo pro corte e pronto. Só que o clima já tinha mudado. Homem que antes cantava durante o trabalho passou a ir calado, com o olho atento ao redor. Ninguém mais andava sozinho depois que escurecia. As lamparinas ficavam acesas a noite inteira, e muita gente começou a rezar antes de entrar na mata, coisa que antes só se fazia quando alguém adoecia sério. A floresta já tinha levado muita gente ao longo dos anos, mas daquela vez parecia diferente, como se estivesse escolhendo com mais cuidado. Eu lembro bem do dia em que um dos mais antigos do seringal não voltou. Era homem de mata, acostumado com aquele chão, conhecia trilha e atalho como quem conhece a própria mão. Quando deu o horário e ele não apareceu no barracão, ninguém estranhou no começo. Mas quando amanheceu e o caminho dele estava limpo, sem rastro de onça, sem marca de arrasto, só o facão fincado no tronco da seringueira, o silêncio tomou conta de todo mundo. Aquilo não era jeito de homem fugir, nem de bicho atacar. Era como se ele tivesse largado tudo de repente, no meio do trabalho, chamado por alguma coisa que ninguém mais ouviu. Depois disso, o medo virou rotina. A mata parecia mais fechada, os caminhos mais longos, e a noite chegava rápido demais. Teve gente que jurou ouvir passos pesados rodeando os barracos, andando em duas pernas,
parando perto das redes. Outros diziam ter visto algo parado entre as árvores, só observando, sem se mexer. Ninguém tinha coragem de confirmar, mas ninguém mais duvidava. No fundo, todo mundo sabia que aquele seringal tinha sido levantado em lugar errado, em terra antiga que não gostava de gente. Mas dívida não deixa homem escolher, e a maioria continuou ali mesmo sentindo que estava pagando um preço que não era só de borracha. Foi nesse clima de medo, silêncio e coisa mal explicada que a presença começou a se tornar mais clara. Ainda não do jeito que a gente viria a conhecer depois, mas deixando aviso de que não era história inventada nem bicho comum. O cheiro estranho ficou constante, os sumiços aumentaram, e a floresta parecia sempre atenta, como se estivesse esperando alguma coisa. Eu sentia no fundo do peito que aquilo não era castigo simples nem coisa passageira. Era algo antigo, algo que lembrava da gente, algo que estava só começando a se mostrar. Depois daquele primeiro sumiço, o tempo pareceu se esticar dentro do seringal, como se os dias tivessem ficado mais longos e as noites mais pesadas. A rotina continuava porque não havia escolha, mas nada mais era feito do mesmo jeito. Acordar de madrugada já não era só cansaço, era um peso no peito, uma sensação ruim que vinha antes mesmo de abrir os olhos. A gente levantava no escuro, pegava a faca, o balde e o lampião, e demorava alguns segundos a mais antes de sair do tapiri, como se o corpo tentasse avisar a cabeça de que alguma coisa estava errada. A caminhada até a primeira seringueira parecia mais longa, o mato mais fechado, o ar mais abafado, e o suor vinha antes mesmo de começar o trabalho. Com o passar das semanas, as estradas de seringa começaram a se comportar de um jeito que não fazia sentido nenhum. Trilhas antigas, abertas há anos pelo mesmo caminho, amanheciam diferentes, como se a mata tivesse se rearrumado durante a noite. Galhos grossos caíam atravessados, cipós surgiam onde antes não tinha nada, e em certos pontos parecia que alguém tinha passado arrastando coisa pesada pelo chão. Ao mesmo tempo, surgiam passagens novas, abertas à força, indo para dentro de partes da floresta onde ninguém costumava entrar. Não era trilha de bicho comum, porque bicho evita clareira aberta demais. Aquilo parecia caminho escolhido, feito com intenção, e isso deixava todo mundo inquieto. O silêncio começou a virar parte do dia, não só da noite. Em certos momentos, no meio da manhã, a mata simplesmente parava. Não se ouvia inseto, não se ouvia pássaro, não se ouvia nada além da própria respiração. Era um silêncio grosso, pesado, que parecia pressionar a cabeça e o ouvido. Trabalhar assim dava dor no corpo e na mente. Teve dia em que precisei parar o corte porque o braço tremia, não de cansaço, mas de nervoso. O lampião apagava fácil, como se o ar estivesse diferente, e o cheiro voltava sempre, aquele fedor quente, úmido, que grudava na roupa e não saía nem depois de banho de rio. Os sinais começaram a se repetir com mais frequência, sempre do mesmo jeito, como se fosse um aviso insistente. Baldes de látex apareciam virados, derramados no chão, o branco da borracha misturado com marcas fundas, como de peso concentrado num ponto só. Em alguns lugares, o chão parecia afundado, marcado como se algo tivesse parado ali por muito tempo. As redes amanheciam rasgadas no meio, torcidas, mas ninguém ouvia grito, ninguém escutava luta. Isso era o que mais gelava a espinha, porque na mata tudo faz barulho quando acontece. Quando não tem som, é porque não houve tempo nem de reagir. A conversa no barracão mudou de tom. Já não era mais brincadeira nem comentário solto. As falas vinham baixas, cortadas, sempre com alguém olhando por cima do ombro. Muita gente começou a evitar falar à noite, como se as palavras pudessem viajar pela mata. Teve quem parasse de comer direito, quem passasse a dormir sentado na rede, faca na mão. As rezas ficaram mais frequentes, feitas antes do corte, antes de dormir, antes de atravessar qualquer trecho mais fechado. Não era fé bonita, era medo puro, daqueles que fazem o homem pedir ajuda sem saber para quem. O patrão continuava dizendo que era exagero, mas as atitudes dele já não batiam com o discurso. Começou a juntar mais gente perto do barracão, diminuiu as colocações mais afastadas e proibiu qualquer saída depois que escurecia. Mandou reforçar porta, trancar depósito, vigiar melhor os limites do seringal. Não explicava nada, mas ninguém era bobo. Quando quem manda começa a mudar regra sem aviso, é porque também sente que perdeu o controle da situação. Teve noites em que dormir virou um esforço. A gente deitava na rede, mas o corpo não relaxava. Qualquer estalo parecia próximo demais. Teve madrugada em que acordei com a sensação clara de presença, como se tivesse algo parado do lado de fora, observando, esperando. Não ouvi passo, não ouvi respiração,
mas o ar ficava pesado, a rede parava de balançar, e o silêncio se tornava tão fechado que dava para ouvir o próprio coração batendo. Eu ficava imóvel, segurando a faca, com medo até de respirar fundo. Depois de um tempo longo demais para medir, sentia algo se afastar devagar, pesado, como coisa grande caminhando sem pressa entre as árvores. Quando outro sumiço aconteceu, ninguém mais se enganou. Não teve grito, não teve correria, não teve rastro de bicho. Só o vazio deixado para trás, o caminho limpo demais, apagado, como se alguém tivesse feito questão de não deixar marca. Foi ali que o medo virou certeza. Aquilo não era acaso, não era bicho comum, não era castigo simples da mata. Tinha escolha, tinha repetição, tinha intenção. A floresta não estava só reagindo à nossa presença, ela estava errando de propósito, mudando as regras, e a gente estava preso no meio desse erro, esperando o momento em que aquilo resolvesse se mostrar por completo. O sumiço que veio depois não foi igual aos outros, e a gente sentiu isso logo nos primeiros dias. Não foi só o medo que aumentou, foi a sensação de que alguma coisa tinha mudado de lugar dentro da mata. A floresta parecia mais próxima, como se tivesse avançado alguns passos durante a noite. O ar continuava pesado, o silêncio aparecia em horários estranhos, e a rotina virou um esforço dobrado. Ninguém mais saía sozinho, ninguém mais se afastava muito do barracão, e mesmo assim o serviço tinha que continuar, porque a dívida não parava de crescer. A gente trabalhava com a cabeça cheia de pensamento ruim, olhando para o chão, mas sentindo que estava sendo observado o tempo todo. Passaram-se alguns dias sem novidade, e isso deixou todo mundo ainda mais nervoso. Quando a mata fica quieta demais por tempo demais, é porque alguma coisa está se ajeitando. Foi numa manhã abafada, depois de uma noite inteira sem um único som, que aconteceu o que ninguém esperava. Um homem apareceu caminhando pela trilha que vinha do fundo do seringal, vindo do lado mais fechado da mata, onde ninguém costumava entrar. Andava devagar, meio torto, como se o corpo estivesse pesado demais para ele. Quando a gente percebeu que era alguém conhecido, ninguém correu para ajudar. Todo mundo ficou parado, olhando, tentando entender como aquilo era possível. Ele estava vivo, mas não estava bem. O corpo parecia mais magro, a roupa rasgada e suja de lama seca, o olhar perdido, como se estivesse sempre focado em alguma coisa que a gente não via. Não falava direito, respondia com palavras curtas ou só balançava a cabeça. O que mais chamava a atenção era o jeito dele evitar a luz. Quando o sol batia direto, ele virava o rosto, fechava os olhos com força, como se doesse. Também evitava ficar perto de muita gente, se encostava nas sombras, sempre olhando para a mata, como se esperasse alguma coisa sair dali a qualquer momento. Quando finalmente alguém teve coragem de se aproximar, deu para ver as marcas. No ombro e nas costas, tinha feridas profundas, irregulares, já fechando, mas mal cicatrizadas. Não pareciam mordida de onça, nem de cachorro do mato. Eram grandes demais, abertas demais, e a pele ao redor estava estranha, quente, com um cheiro que lembrava o mesmo fedor que vinha rondando o seringal havia semanas. Aquilo gelou todo mundo. Ninguém precisou dizer nada. Aquele homem tinha passado por algo que não batia com explicação comum, e o corpo dele ainda carregava a lembrança. Ele passou a noite inteira sem dormir. Ficava sentado, com o corpo curvado, os olhos arregalados, respirando pesado. Quando alguém perguntava o que tinha acontecido, ele demorava a responder, como se tivesse dificuldade até de organizar o pensamento. Em certo momento, falou baixo, quase sussurrando, que tinha sido observado antes de qualquer coisa acontecer. Disse que sentiu primeiro o cheiro, depois o silêncio, e só depois percebeu que não estava mais sozinho. Falou que aquilo não atacou de uma vez, ficou rondando, escolhendo, esperando. E quando disse isso, começou a tremer, como se revivesse tudo outra vez. Nos dias que seguiram, a presença dele no seringal deixou o clima ainda mais pesado. Ele evitava sair durante a noite, evitava entrar na mata fechada, e sempre que a lua começava a clarear o céu, ficava inquieto, andando de um lado para o outro, suando frio. Teve noite em que ele acordou gritando, dizendo que estava ouvindo passo pesado do lado de fora, que estava sendo chamado. Ninguém mais dormia direito depois disso. A ideia de que alguém podia voltar daquele jeito, carregando o que viu, fez todo mundo entender que o perigo não era só sumir, mas voltar errado. Com o passar das semanas, ficou claro que ele não era mais o mesmo. O jeito de andar mudou, a força parecia maior em certos momentos, e às vezes o olhar ficava diferente, distante demais. Tinha horas em que ele parecia não reconhecer ninguém ao redor, só ficava encarando a mata, como se estivesse escutando algo que a gente não ouvia.
O medo agora não vinha só do que estava lá fora, vinha da dúvida do que tinha voltado junto com ele. Ninguém falava isso em voz alta, mas todo mundo pensava. Foi depois da volta dele que os sinais na mata ficaram mais evidentes. As pegadas apareceram mais próximas do barracão, as marcas nas árvores surgiram mais baixas, mais visíveis, como se a coisa não se importasse mais em se esconder tanto. O cheiro ficou mais forte, mais presente, principalmente perto das noites de lua. A sensação era de que aquilo estava se aproximando aos poucos, perdendo o cuidado, ganhando confiança. E o pior era saber que agora não era mais só a mata errando. Alguma coisa tinha atravessado o limite e aprendido o caminho de volta. A partir daquele momento, ninguém mais acreditava que aquilo fosse embora sozinho. A floresta tinha mostrado que podia devolver o que levava, mas não do mesmo jeito. O homem que voltou diferente era a prova viva de que o que rondava o seringal não era bicho comum nem história antiga. Era algo que observava, escolhia e deixava a marca. E eu sentia, no fundo do peito, que aquela volta não tinha sido um acaso. Tinha sido um aviso. E aviso nenhum vem sem consequência. Depois que o homem voltou diferente, o seringal passou a viver como se estivesse sempre esperando alguma coisa acontecer. Não era mais só medo espalhado nem conversa baixa no barracão, era uma tensão que começava ainda de tarde, quando o sol ia se arrastando por trás das árvores e a luz ficava torta, amarelada, parecendo doente. A gente sentia isso no corpo, no jeito de respirar, no aperto que dava no peito sem motivo claro. O trabalho rendia menos, a cabeça vivia longe e todo mundo ficava atento ao céu, como se a noite fosse um bicho que vinha chegando devagar, sem pressa, sabendo que ninguém podia fugir. A lua começou a virar assunto antes mesmo de aparecer inteira. Quando ela crescia no céu, clareando demais a mata, o clima mudava. O homem que tinha voltado ficava inquieto desde cedo, andava de um lado para o outro, suando frio, como se o corpo dele soubesse de algo que a cabeça ainda tentava negar. Ele evitava olhar para a lua, se escondia na sombra, e às vezes parava do nada, com a cabeça inclinada, como quem escuta uma coisa distante. Isso passava para todo mundo. A sensação era de que aquela noite não ia ser comum, de que alguma coisa antiga estava se alinhando, esperando o momento certo para sair. Quando a noite caiu de vez, o silêncio veio primeiro, mais pesado do que em qualquer outra noite. Não era a ausência de barulho comum, era um vazio estranho, grosso, que parecia engolir o som. Nem inseto cantava, nem sapo chamava chuva, nem vento passava pelas folhas. A mata parecia ter parado junto com a gente. Foi nesse silêncio que surgiu o primeiro som, vindo de longe, difícil de explicar. Não era uivo de onça, nem grito de macaco, nem canto de ave noturna. Era um som comprido, grave, que parecia subir do chão, atravessar o tronco das árvores e vibrar dentro do peito da gente, como se fosse sentido antes de ser ouvido. Depois desse som, vieram os passos. Não foi correria, não foi ataque rápido. Foram passos pesados, ritmados, andando devagar, como coisa grande que não tinha pressa. Galhos começaram a quebrar sem estalo seco, só dobrando, cedendo ao peso. A coisa se movia ao redor do seringal, circulando, conhecendo o terreno, como se estivesse escolhendo onde parar. Ninguém gritava, ninguém corria. O medo era tão grande que até o barulho parecia proibido. A luz da lua desenhava sombras erradas entre as árvores, sombras altas demais, largas demais, que não combinavam com o que a gente conhecia da mata. Foi nesse momento que eu vi, mesmo sem ver direito, entre duas seringueiras grossas, por um instante curto demais para explicar, apareceu uma forma parada, erguida, recortada pela luz clara da lua. Era grande, maior que um homem, com o corpo largo e a postura firme, como se estivesse em pé por vontade própria. A cabeça parecia errada, esticada demais, e os braços pendiam de um jeito estranho, longos, quase tocando o chão. Não deu tempo de ver detalhe nenhum, mas aquele segundo foi suficiente para entender que aquilo não era bicho comum. Aquilo tinha presença, tinha consciência, tinha intenção. O pânico começou a se espalhar devagar como doença. Teve gente que caiu de joelhos. Teve gente que começou a rezar em voz tão baixa que mal dava para ouvir. Outros ficaram parados, duros, sem saber para onde correr. O homem que tinha voltado diferente se encolheu no chão, tapou os ouvidos e começou a murmurar coisas sem sentido, dizendo que aquilo tinha acordado, que agora não ia mais embora, que a mata tinha aberto o caminho. O jeito dele falar,
a voz quebrada, fez todo mundo entender que aquilo que estava ali fora era o mesmo que tinha levado ele antes. A coisa se aproximou mais um pouco, sempre sem pressa. Os passos ficaram mais claros, mais próximos, como se estivessem medindo distância. Em certo ponto, ouviu-se um barulho seco, de madeira cedendo, como se algo tivesse se apoiado com força demais. O cheiro veio logo depois, forte, quente, o mesmo que já vinha rondando o seringal havia semanas. O ar ficou pesado, difícil de puxar, e a sensação era de que a gente estava sendo observado de todos os lados ao mesmo tempo, escolhido sem saber por quê. Quando o movimento começou a se afastar, não foi como fuga, foi lento, calculado, como quem decide que já fez o suficiente naquela noite. Aos poucos, a mata voltou a respirar. Primeiro um inseto, depois outro, até que o barulho normal voltou fraco, desconfiado. Ninguém se mexeu por um bom tempo. A lua continuava alta no céu, clara demais, iluminando um seringal que já não parecia o mesmo lugar de antes. Todo mundo sabia que tinha visto bastante para nunca mais fingir que era só medo ou imaginação. Depois daquela noite, nada mais foi igual. A dúvida acabou ali. O que rondava o seringal não era castigo simples, nem história velha de gente assustada. Era algo real, que andava em duas pernas, que observava, que escolhia o momento de se mostrar. E o pensamento mais pesado, aquele que ninguém teve coragem de dizer em voz alta, era saber que aquilo não tinha aparecido por acaso. A lenda tinha acordado porque já não precisava mais dormir. Depois daquela tarde em que a presença se mostrou perto demais, o seringal entrou num estado que não tinha mais volta. Não era só medo espalhado nem tensão passageira, era como se o lugar inteiro tivesse sido empurrado para um tempo errado, onde os dias demoravam a passar e as noites pareciam não acabar nunca. A gente acordava já cansado, mesmo tendo dormido horas seguidas porque o descanso não vinha mais. O corpo deitava na rede, mas a cabeça ficava acordada, escutando qualquer estalo, qualquer mudança no ar. O sol continuava nascendo por trás das árvores, mas o calor parecia diferente, abafado, pesado, como se o ar estivesse sempre preso entre os troncos. Trabalhar virou um movimento mecânico, sem conversa, sem canto, sem graça nenhuma. Ninguém mais comentava planos, ninguém falava de futuro, porque tudo parecia suspenso, como se o seringal estivesse vivendo emprestado, esperando algo terminar de acontecer. O homem que tinha voltado diferente passou a ser observado o tempo todo, mesmo quando ninguém queria admitir isso. Ele já não era visto como alguém que tinha escapado por sorte, mas como sinal vivo do que rondava a mata. O jeito dele nunca mais foi o mesmo. Passava horas sentado, com o corpo inclinado para frente, os braços apoiados nos joelhos, olhando fixo para a floresta, sem piscar, como se estivesse escutando uma coisa contínua, um chamado que não cessava. Murmurava palavras soltas, sempre dizendo que aquilo estava perto, que tinha aprendido o caminho, que agora não precisava mais se esconder. À noite, antes mesmo da lua aparecer inteira, o corpo dele reagia sozinho. Suava frio, tremia, levantava da rede sem perceber e caminhava na direção da mata. Quando segurávamos, vinha uma força estranha, desproporcional, que surgia do nada e sumia logo depois, deixando ele exausto, respirando pesado, com o olhar perdido. Os sinais ao redor do seringal deixaram de ser aviso distante e passaram a fazer parte do dia a dia. As árvores próximas aos barracos amanheciam marcadas, lascadas, com pedaços de tronco arrancados, como se tivessem levado pancada seca, sem ferramenta nenhuma. O chão ficava afundado em pontos específicos, marcado por peso concentrado, como se algo tivesse parado ali por tempo demais. As pegadas agora surgiam perto demais, visíveis até em chão firme, grandes, profundas, lembrando pé de gente, mas largas demais, erradas demais, com a frente marcada de um jeito que não combinava com nada conhecido. Não dava mais para fingir que não via. A presença estava ali, andando ao redor, medindo distância, perdendo o cuidado. O cheiro passou a fazer parte do ar. Não aparecia mais só à noite ou perto da lua. Surgia no meio do dia, forte e quente, grudando na roupa, no cabelo, na pele. Era um fedor úmido, antigo, que não lembrava carniça fresca nem bicho morto comum. Teve dia em que o cheiro apareceu dentro do barracão, misturado com suor humano e fumaça, e ninguém precisou comentar. Todo mundo entendeu que ele tinha passado perto demais sem ser visto, que já estava andando entre nós havia mais tempo do que queríamos admitir. Foi numa tarde pesada, com o céu fechado e o ar parado, que ele se mostrou de novo, mais claro do que nunca. Não saiu correndo, não atacou, não fez escândalo. Apenas se moveu entre as árvores, lento, firme, quebrando galho grosso como se fosse graveto seco.
A mata parecia abrir espaço de propósito. Primeiro apareceu parte do tronco largo, coberto de pelo irregular, depois o contorno da cabeça sustentada com facilidade. A postura era de quem anda em pé por escolha, não por acaso. Aquilo não se escondia mais como antes. Estava ali porque queria ser visto. Quando ele virou o rosto na nossa direção, deu para ver o olhar refletindo a pouca luz que atravessava as copas. Não era olhar vazio de animal. Era atento, pesado, consciente. Eu senti o corpo travar, as pernas perderem força, um frio subir pela espinha que não tinha nada a ver com o vento. Não era só medo de ser atacado. Era a certeza de estar diante de algo que entendia quem éramos, onde estávamos, e que já tinha feito escolha. O homem que tinha voltado diferente caiu no chão naquele momento, como se o corpo tivesse desligado de vez. Gemia baixo, se contorcia, dizendo que agora não tinha mais como esconder, que aquilo estava andando entre nós, que já não precisava mais se esconder na mata. A presença ficou ali por tempo demais, respirando pesado, deixando o cheiro se espalhar, marcando o território sem pressa. Depois começou a se afastar do mesmo jeito lento que tinha chegado, quebrando o galho, pisando firme, deixando claro que não precisava correr de ninguém. Quando o barulho sumiu e a mata voltou a fazer som aos poucos, ninguém falou nada. Não tinha palavra que desse conta. Aquilo tinha corpo, peso, olhar e intenção. O pensamento que ficou martelando em todo mundo era simples e aterrador. Se ele já estava andando entre os barracos daquele jeito, observando sem pressa, era porque tinha aprendido tudo o que precisava. A mata já não era mais limite. O seringal tinha virado território. O seringal já não funcionava mais como lugar de trabalho havia dias, talvez semanas, mas ninguém conseguia marcar exatamente quando isso começou. A mudança foi lenta, rasteira, entrando no cotidiano sem aviso, até que trabalhar passou a ser apenas um movimento automático do corpo, enquanto a cabeça ficava presa em outra coisa. O silêncio vinha mais cedo a cada dia, descia pesado, como se alguém tivesse fechado uma porta invisível entre a gente e o resto do mundo. O barulho comum da mata, inseto, ave, galho, parecia filtrado, distante, como se a floresta estivesse segurando o fôlego. Cortar seringa naquele clima era andar com o corpo presente e a mente em alerta constante, esperando algo que ninguém queria ver. A sensação de estar sendo observado não vinha de um ponto específico. Não era de trás, nem da frente, nem das laterais. Era de cima, de baixo, de dentro. Cada passo no caminho batido parecia acompanhado, cada parada para limpar o suor do rosto trazia a impressão de que alguém aproveitava aquele segundo de distração. À noite, ninguém dormia de verdade. As redes balançavam pouco, os corpos ficavam rígidos, e qualquer mudança no vento era suficiente para despertar todo mundo de uma vez. Não era pânico aberto, era um medo mais perigoso, silencioso, que se acomodava no peito e ficava ali, pressionando, dia após dia. Com o passar dos dias, os sinais começaram a se repetir de um jeito que ninguém conseguia mais fingir que era coincidência. As trilhas usadas diariamente apareciam alteradas de uma noite para outra, como se alguém tivesse caminhado em círculos largos ao redor das colocações. Pegadas profundas surgiam no barro ainda úmido da madrugada, grandes demais, largas demais, com marcas que não combinavam com pé de gente, nem com casco de animal comum. Em algumas árvores, os cortes apareciam altos, acima da altura de um homem esticando o braço, riscos fundos na casca, feitos com força e paciência. Não era ataque descontrolado, era marcação de território. O cheiro também passou a acompanhar esses sinais. Não vinha sempre forte, nem constante, mas aparecia nos mesmos horários, principalmente quando o sol começava a cair e o calor ficava preso no meio da mata. Era um cheiro pesado, difícil de explicar, que misturava terra molhada, coisa velha e algo mais, estranho, que dava vontade de prender a respiração. Quando esse cheiro surgia, o silêncio vinha junto, como se a floresta inteira se recolhesse. Ninguém precisava avisar nada. Bastava sentir para todos entenderem que aquela presença estava por perto, andando devagar, observando, fechando espaço. Foi numa dessas noites de cheiro pesado e silêncio grosso que a ideia deixou de ser pensamento solto e virou decisão. Não houve reunião formal, nem discussão longa. Bastaram alguns olhares trocados entre os mais antigos para todo mundo entender que esperar mais significava deixar aquilo escolher a hora. Ninguém falava em enfrentar por bravura, nem em provar coragem. Era cansaço. Um cansaço profundo,
acumulado, que vinha de noites sem dormir direito, de dias trabalhando com o corpo tenso, de viver cercado por algo que não se mostrava por inteiro. A mata tinha apertado demais e o seringal já não aguentava mais. As cordas apareceram sem alarde, tiradas de cantos esquecidos, enroladas com pressa contida. Pedaços de madeira mais grossos foram separados, ferramentas largadas à mão. Tudo improvisado, tudo feito sem palavra alta. Quando o silêncio caiu mais pesado do que nunca, não houve susto coletivo, houve entendimento. A presença estava perto demais para recuar, próxima o suficiente para ser sentida no corpo inteiro. O que aconteceu em seguida não foi luta aberta, nem perseguição. Foi confusão curta, esforço conjunto, peso indo ao chão, braços tremendo para segurar algo que não queria ficar preso. Quando o peso finalmente ficou contido do jeito que dava, ninguém respirou aliviado. As cordas rangiam sob a tensão, os braços doíam, e o silêncio que veio depois não trouxe calma nenhuma. O cheiro ficou mais forte por alguns instantes, como se a mata tivesse se aproximado para observar o que estava sendo feito. Não houve comemoração, nem palavra de vitória. A urgência tomou conta de todo mundo, clara demais para ser discutida. Aquilo não podia ficar ali, nem mais um minuto. O seringal parecia menor com aquela presença próxima, como se o espaço tivesse sido comprimido à força. Sem ordem falada, decidiram levar mata adentro para um trecho mais antigo, mais fechado, onde o caminho já não era usado por gente havia muito tempo. O transporte começou ainda na escuridão, num ritmo irregular, feito de puxão, pausa e retomada. Não era caminhada, era arrasto cuidadoso, com o corpo inteiro reclamando a cada metro. As raízes prendiam os pés, os galhos cortavam a pele, e o suor misturava medo e esforço. Ninguém falava alto, qualquer som parecia errado naquele momento. O silêncio acompanhava tudo, colado, pesado, enquanto a mata fechava o caminho atrás, engolindo os rastros quase no mesmo instante. Quando o primeiro sinal de claridade apareceu entre as árvores, o seringal já tinha ficado para trás. O cerco tinha terminado ali. O que vinha a seguir não era mais espera, era consequência. Ninguém sentiu alívio quando o seringal ficou para trás. O medo não desapareceu com a distância, apenas mudou de lugar, grudando no corpo como o barro nas pernas. As cordas estavam úmidas, marcadas de terra, e cada passo mata adentro parecia errado, como se a floresta não quisesse aquilo sendo levado mais fundo. O silêncio continuava pesado, mas agora vinha acompanhado de um cansaço diferente, mais profundo, misturado com culpa e urgência. Não era vingança, não era coragem. Era a sensação clara de que algo precisava ser encerrado longe demais para voltar a incomodar quem ficasse para trás. O caminho escolhido não seguia trilha conhecida. Era desvio constante, galho sendo empurrado com o corpo, raiz sendo contornada com cuidado, sempre evitando clareiras e pontos abertos. Quanto mais fechada a mata ficava, mais a sensação de peso aumentava, como se o ar fosse ficando grosso demais para puxar. Em alguns momentos parecia que o chão vibrava levemente sob os pés, em outros que o silêncio apertava o ouvido por dentro. Ninguém sugeriu parar de vez. As pausas eram curtas, só para recuperar o fôlego, porque todos sabiam que quanto mais tempo aquilo permanecesse fora do lugar definitivo, maior era o risco de algo dar errado. Depois de um tempo que ninguém sabia medir direito, escolheram um ponto onde a mata parecia mais antiga e fechada, longe de qualquer caminho batido. Ali o chão era mais escuro, úmido, coberto por folhas grossas e raízes profundas, como se pouca gente tivesse pisado naquele lugar antes. Não houve discussão longa. Bastou um olhar para entender que era ali. As ferramentas começaram a trabalhar em silêncio, cada golpe na terra saindo pesado, como se o chão resistisse a ser aberto. O suor escorria misturado com barro, os braços queimavam, e ninguém reclamava. A pressa não vinha de ansiedade, mas do medo de permanecer tempo demais naquele ponto. Enquanto a cova tomava forma, o silêncio parecia se comprimir ainda mais. Não havia barulho de bicho, nem vento passando entre as folhas. Só a respiração pesada de quem cavava e o som seco da terra sendo afastada. Em alguns momentos, a sensação era de que a mata observava de perto, quieta demais, esperando o fim daquilo. Ninguém olhava por muito tempo na mesma direção. Era como se encarar demais pudesse chamar algo que todos queriam evitar. Quando a cova finalmente ficou profunda o bastante, ninguém sentiu alívio. O peso do que vinha a seguir caiu de uma vez, duro, sem aviso. Quando chegou a hora de descer o peso, ninguém teve coragem de falar nada. As cordas foram ajustadas em silêncio,
os nós conferidos mais de uma vez, não por cuidado técnico, mas por medo mesmo de que algo desse errado naquele momento. O corpo de todo mundo estava tenso, duro, como se qualquer movimento fora do ritmo pudesse provocar uma reação inesperada. O peso foi sendo baixado devagar, centímetro por centímetro, enquanto a respiração de quem segurava as cordas saía curta e irregular. Não era execução, não parecia castigo. Era devolução forçada, feita sem honra, sem ritual, sem orgulho, apenas para que aquilo deixasse de caminhar entre gente. Quando finalmente tocou o fundo, ninguém se aproximou demais. A sensação era de que ficar perto significava se expor além do necessário. A terra começou a cair quase imediatamente, jogada com pressa contida, como se todos quisessem acabar logo com aquilo. Não houve pausa para reflexão nem espaço para arrependimento. Cada pá de terra abafava o som, o movimento, qualquer sinal que pudesse surgir. O silêncio que acompanhou esse momento não trouxe alívio. Era um silêncio duro, pesado, do tipo que avisa que algo foi feito e não pode mais ser desfeito. Depois que a cova foi coberta, ninguém ficou parado observando. As pás foram largadas no chão, sujas de barro, e cada um se afastou como pôde, evitando olhar para trás. A mata começou a se fechar quase de imediato, galhos pendendo sobre o local recém-remexido, folhas caindo, sombras tomando conta, como se aquele ponto estivesse sendo apagado aos poucos. O ar parecia mais leve, mas não havia sensação de vitória. O que existia era um cansaço profundo, daqueles que entram no osso, acompanhado de uma certeza incômoda de que certas decisões não pedem aplauso, apenas silêncio. O medo não tinha ido embora por completo, apenas tinha parado de pressionar. A volta foi lenta e muda. O caminho parecia mais comprido, mais escuro, mesmo com o dia começando a clarear entre as árvores. Quando o seringal finalmente apareceu, nada parecia fora do lugar, mas todos sabiam que algo tinha mudado. O cheiro tinha diminuído, os sons da mata voltavam aos poucos, ainda desconfiados, como se testassem o espaço antes de ocupar de novo. Nos dias seguintes, o lugar começou a esvaziar. Gente indo embora, ferramentas ficando para trás, trilhas sendo engolidas pela vegetação. O que foi enterrado naquela mata não voltou a andar entre gente. E a floresta, como sempre, tratou de guardar o que recebeu, apagando os sinais e deixando apenas o aviso para quem resolve insistir.